Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Rapaziada, muita gente reclama, não consigo comprar ingresso para assistir jogos do Vasco. Os ingressos não sobram, os ingressos estão muito caros. Essa é a sua oportunidade. As vendas de ingressos para o Clássico 2 milhões, que vai acontecer no dia 22 de domingo, já começaram a ser vendidos e a gente tem muitas notícias positivas. Primeiro, vou passar daqui a pouco para vocês o valor dos ingressos que estão muito abaixo do tradicional, do normal, no meu ponto de vista. E a gente tem também a carga do Maracanã, que é muito maior do que São Januário, né? Ou seja, o torcedor ele vai conseguir comprar com um pouco mais de tranquilidade. Você pode entrar no site lá, se pá, o ingresso deve ir até amanhã, os ingressos devem ir até amanhã, depois de amanhã. Mas no geral o torcedor consegue comprar com mais tranquilidade. Não é aquele furdunço de São Januário, que os ingressos se esgotam em 3 horas. Os ingressos só são para quem é sócio muito caro, não. Essa é a sua oportunidade. Vou passar agora pelos valores, né? Já está aí na tela para vocês. E, cara, é assustador. Setor sul visitante, ou seja, torcida do Vasco. Lembrando que o mando é do Flamengo. O Vasco vai estar como visitante, mas o Maracanã vai estar meio a meio pelo aquele acordo que já foi feito desde o primeiro turno, né? No primeiro turno, aquele clássico que infelizmente a gente perdeu, o Maracanã também estava dividido 50-50, e pra mim todo clássico deveria ser assim, cara. Mas vamos lá, setor sul visitante, R$70 inteira e R$35 a meia, cara. Que isso, cara? Tá dado, o ingresso tá dado, mano. Você mora aqui no Rio, próximo do Rio, venha, cara. Porque tá muito bom os valores. Leste superior, R$100 inteira, a metade é R$50, muito bom. Leste inferior, 120 inteira, R$60 a meia. Oeste inferior, que no caso todos os setores são mistos, né? Tirando o lado do Flamengo, que é o lado norte, só tem torcedor do Flamengo, e o lado sul, que só tem torcedor do Vasco. Mas ali no meio, leste, oeste, é tudo junto e misturado. Então, ó, oeste inferior, R$140 inteira, R$70 meia, muito bom. Maracanã mais, R$450 inteira, R$262 a meia. E, cara, que isso, mano? Você para pra pensar. É Flamengo e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, sabe? Você pagar R$35 pra assistir esse jogo, cara, tá muito bom. Os valores estão excelentes, então essa é a sua oportunidade. Muita gente fica... eu tenho medo de ir Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. Cara, já fui em vários. E é o seguinte... Se você vai com a mentalidade somente de assistir o jogo, você vai pelas vias expressas, as vias onde passam mais pessoas, cara, não tem perigo nenhum. Eu já fui várias vezes, eu garanto pra vocês. Vão junto com a rapaziada e voltem junto com a rapaziada. Agora, se vocês entrarem em ruas adjacentes, aquelas ruas que não passam quase ninguém, sabe? Você procurar outros... Não, aí você pode arrumar uma dor de cabeça. Mas no geral, cara, é tranquilo. Então vá. Vasco e Flamengo é um jogo excelente e o Vasco vencendo vai ser muito melhor pra você. Eu tenho certeza disso, porque é muito gostoso ganhar do nosso rival, cara. Principalmente o Flamengo, cara, pra mim é o melhor jogo pra se vencer, cara. Eu acho que muitos vascaínos concordam comigo. Tranquilidade? Ainda falando sobre estádio, cara, parece que a gente vai ter um clássico em São Januário, A notícia é a seguinte: Vasco encaminha acordo para mandar jogo contra o Botafogo em São Januário. Muito positivo. O clube está proibido de receber clássicos por determinação da Polícia Militar, mas já está em conversas avançadas com as autoridades para liberar a Corina para a partida contra o Alvinegro. A gente lembra que talvez a polícia olhe para esse clássico de um jeito um pouco mais tranquilo, porque as duas torcidas... não vou dizer que Vasco e Botafogo têm torcidas irmãs, mas são torcidas que se respeitam, sabe? E a gente já tem... a gente tem um passado recente que teve clássico entre Vasco e Botafogo, né? Se eu não me engano, na Série B de 2021, teve aquele clássico que infelizmente a gente perdeu pro Botafogo, né? Mas foi um clássico super tranquilo, o Botafogo estava subindo e o Vasco estava permanecendo na Série B, infelizmente, naquela época, né? Mas mesmo assim não teve confusão, foi um clássico de ali paz entre as torcidas, sabe? Teve provocação do torcedor do Botafogo, mas é normal, cara. É normal. Então, seria muito positivo pra gente jogar esse jogo em São Januário. Lembrando que no primeiro turno, o clássico entre Vasco e Botafogo, que a gente perdeu, se não me engano, de 2-0. O mando foi do Botafogo e o Botafogo jogou no seu estádio, no Newton Santos. Então nada como no retorno o Vasco conseguir jogar em São Januário, né? Na nossa casa. A gente tem a vantagem ali de conhecer o gramado, né? Vamos dizer assim. Então, parece que já está bem avançado, isso já está bem encaminhado. Então, eu não posso dar 100% de certeza, mas ali 99% de chance da gente ter esse clássico entre Vasco e Botafogo em São Januário, que seria extremamente importante pra gente nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né? E o Botafogo é um time muito difícil e tal, então a gente tem que dificultar um pouquinho a vida deles, né? Não vamos jogar em campo neutro não, nem em volta redonda, então espero que as autoridades elas tendem a positivar esse pedido para o Vasco. Tranquilo? Notícia interessante.
Rapaziada, temos mais um jogador na seleção brasileira sub-23. Dessa vez o convocado foi o Miranda. O zagueiro Miranda foi convocado para a seleção sub-23 pelo técnico Ramon Menezes. Lembrando que é para a disputa do Pan-Americano, né, que vai começar no final desse mês. E, cara, muito bom. Eu já trouxe para vocês uns 2 vídeos falando que o Figueiredo ele tinha sido convocado, né? Só que agora o convocado da vez foi o Miranda, cara. Ontem eu tinha falado que talvez 2024 seja o ano pro Figueiredo, o ano pra gente saber se ele vai render com a camisa do Vasco ou não. E, cara, sobre o Miranda eu tenho um pensamento um pouquinho diferente. O Figueiredo, cara, a gente lembra que na Série B, principalmente do ano passado, ele conseguiu se destacar em alguns jogos, com lindos gols de falta, com lindos gols de chute, belos chutes de fora da área, chute potente de fora da área. Então o Figueiredo, a gente consegue lembrar de um passado onde ele conseguiu ter boas atuações. Cara, o Miranda, eu já tenho muitas dúvidas. Eu não consigo me lembrar o último jogo espetacular do Miranda. Vocês conseguem lembrar, cara? Eu não me lembro. Então, obviamente é uma ótima oportunidade para o jogador, para talvez, vamos dizer assim, aumentar a visibilidade dele, algum time talvez olhar para ele de fora e tal. Eu acho que essa convocação é de muito interesse pro Vasco, né? Acho que o Vasco sabe que o Miranda não consegue render com a nossa camisa, né? Então talvez com a seleção, ele se destacando, ele possa sair do Vasco e render algum lucro pra gente, cara. Eu não consigo vislumbrar o Miranda tendo boas atuações, sendo um zagueiro que possa ajudar o Vasco, porque ele já teve muitas oportunidades, cara. Ele já teve muitas oportunidades e ele parece que não consegue entregar. Ele não é um jogador espetacular. Em nenhum momento ele deu resquícios de ser um jogador espetacular. Diferente do Figueiredo, como eu falei, repito. O Figueiredo na Série B mostrou bons jogos. O Miranda simplesmente nunca. Então eu acho essa convocação muito interessante. E toda a sorte do mundo pra ele, cara. E que o Vasco talvez consiga com essa convocação a gente vender ele, conseguir lucrar. Porque, cara, eu não consigo enxergar o Miranda sendo um jogador espetacular com a camisa do Vasco. Ele teve muita oportunidade e nunca conseguiu entregar grandes coisas. Então, boa sorte aí pros nossos 2 atletas, né? Mais um representante do Vasco nesse Pan-Americano de 2023. E que o Brasil se destaque e consiga ganhar muitas medalhas, não é? Que com certeza é a torcida de todos os brasileiros e de todos os vascaínos. Galera, é o seguinte, já tem jogo amanhã, cara. Meu Deus, a semana tá passando muito rápido, cara. Amanhã vamos enfrentar o Fortaleza, né? E a gente tem alguns destaques aqui, mas o Fortaleza vem quente. Fortaleza vem quente pro Rio de Janeiro, mas antes é o seguinte, o Fortaleza nunca venceu o Vasco da Gama em São Januário. Em 8 jogos disputados, foram 5 vitórias do Cruz Maltino e 3 empates. Então aí é um tabu pro Fortaleza tentar derrubar e pro Vasco tentar manter, né? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. A gente recebeu a notícia pelos relacionados, que já está aí na tela para vocês, que o Fortaleza vem completo, né? A gente tem alguns destaques. Eu destaco ali o goleiro João Ricardo, né? O Fernando Miguel, né? Que atuou aqui no Vasco durante um período. Ali no meio campo, eles têm uns jogadores muito polivalentes. Eles têm o Caio Alexandre, Zé Wellison, Sacha, Zanocelo, Pedro Augusto. Eles têm o Crispim também, Pochettino, Caleb. Ali no ataque eu vou destacar alguns jogadores. Eles têm o Galhardo, que jogou aqui, saiu do Vasco de uma maneira estranha, né? Até hoje a gente não sabe por que o Galhardo saiu do Vasco. Eles têm ali também o Marinho, né? Que estava há pouco tempo no Flamengo, pouco tempo atrás. O Pikachu, que também jogou no Vasco, o Pedro Rocha, que já foi um grande destaque aqui do futebol brasileiro, mas deu uma caída também, né? Inclusive também estava no Flamengo, do nosso rival, pouco tempo atrás. Ou seja, o Fortaleza vem completo, vai ser um jogo muito complicado, eu tenho muita certeza disso. A gente tem um pouquinho de esperança ali que talvez o Fortaleza ele esteja um pouco mais concentrado para a final da Copa Sul-Americana, né? Mas, cara, não sei, cara. Geralmente esses times assim são muito competitivos, eles não entram de maneira alguma, cara, em campo pra ter dúvida, eles entram pra ganhar a qualquer custo, mas eu espero que o medo ali de alguma lesão, talvez os jogadores entrem de uma maneira mais precavida, sabe, nas divididas. Então o Vasco vai ter com certeza um grande desafio em São Januário, vai ser um jogo extremamente difícil e que, cara, a vitória seria essencial. Porque a gente lembra que depois a gente vai enfrentar o Flamengo, que o Flamengo tá vivendo um ano estranho, que disputou várias finais, mas não ganhou nenhum título. Mas aqui, o clássico é clássico, é sempre um jogo salgado. Então, se a gente ganha do Fortaleza, cara, com certeza a gente iria pra esse clássico contra o Flamengo com a cabeça um pouco mais tranquila, né? Então, cara, vai ser complicado. Só da gente ver que os relacionados, o Fortaleza tá completinho, né? A gente lembra também que o técnico deles, o Vojvoda, é um técnico excelente. O Vasco tentou contratar no começo do ano, mas
Ele parece ser um cara que ele quer ter um projetinho ali no Fortaleza, né? Então, com certeza vai ser muito difícil. Mas, agora falando um pouco sobre o Vasco, a gente também tem um técnico de alto nível. Apesar do pouco tempo de trabalho, ele já vem demonstrando que é um cara diferente, né? Que é o Ramon Dias. E a nossa possível escalação, segundo o Globoesporte.com, pro jogo de amanhã, seria Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé, Lucas Piton. No meio, Zé Gabriel, Praxedes e pro lugar do Paulinho Paula, Marlon Gomes. Na frente, Payet, Gabriel Peck e Verret. Então, a gente lembra que o Rossi, eu vinha falando bastante sobre ele aqui no canal nos últimos dias, ele está de volta, né? Mas ele preferiu, segundo o Globoesporte.com, né, provavelmente esse time que treinou durante a semana, manter o Gabriel Peck na direita, né, e deixar o Payet no lado esquerdo, cara. O Payet que, infelizmente, cara, não vem... O torcedor botou muita esperança em cima do Payet, ele não vem conseguindo executar um bom futebol, né? Mas, quem sabe, cara, durante esse período aí, essas 2 semaninhas, sei lá, 1,5 vamos dizer assim, que o Vasco não jogou, espero que ele tenha, pelo menos, readquirido, melhorado sua forma física, né? Que muitos torcedores vêm observando. Eu acho que ele tá um pouco gordinho, né? Então, espero que ele esteja mais, vamos dizer assim, chutinho e que ele tenha se encaixado mais ao estilo do futebol brasileiro. E que, cara, eu acho que eu sinto muita falta disso no Payet, ele ter mais confiança nele, cara, e chutar. No último jogo contra o São Paulo ele teve uma grande oportunidade, ele não chutou, poderia ter feito gol. Então, cara, arriscar mais, chutar, acreditar no potencial dele, né? Porque a gente sabe, o torcedor vascaíno viu muitos vídeos do futebol do Payet na Europa, né? Ele tem qualidade, cara. É um jogador que já demonstrou na sua carreira que ele consegue chutar de fora da área, que ele consegue fazer gols de falta, ele consegue dar boas assistências. Então acho que ele tá um pouco tímido ainda no futebol brasileiro, né? Eu acho que com o Vasco completinho ali, com o Paulinho Paulo e tal, eu acho que o Payet não é titular no time do Vasco. Eu acho que o ideal seria com o Paulinho Paulo, o nosso meio campo, ser Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho Paulo e na frente Marlon Gomes, Verret e Rossi, no meu ponto de vista. Mas como a gente tá sem o Paulinho Paula, né? A gente tem que ter essa opção do Payet, porque eu não enxergo ninguém no banco ali fazendo essa posição. Alex Teixeira não, Orediano não, entre outros jogadores que, cara, o Vasco, é o que eu venho falando, o Vasco tem um time titular, cara. Time titular, elenco, infelizmente a gente não tem no banco, tem muitos jogadores ali que não estão agregando nada, né, infelizmente pro nosso time, mas é isso, né. Outra coisa, eu tava esperando talvez o Jair no lugar do Paulinho Paula, mas ele vai jogar com o Marlon Gomes, e é isso, o Marlon Gomes veio num momento melhor que o Jair é o que eu falo, cara, ele apareceu 2 vezes nesse Campeonato Brasileiro, naquele gol de pênalti que ele fez contra o Cuiabá e no gol que ele fez contra o América Mineiro, mas não quer dizer que ele tenha feito o gol e tenha jogado bem. No próprio jogo contra o América Mineiro ele estava jogando muito mal, mas ele conseguiu fazer aquele gol, né? Então é um jogador que ele não tá com uma consistência muito boa, o Jair. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Desculpa aí qualquer coisinha, mas eu vou fazer um pedido. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão: Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo pra vocês todos os dias, igual eu já faço há 5 meses. Então, rapaziada, mais ou menos isso. Tamo junto, forte abraço e é nóis. E só um detalhezinho, cara, pra quem ficou até o final. Cara, gravar com retorno é maneiro, hein? Maneiro. Mas é isso. Valeu, tamo junto.